Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar com você sobre negociação. E para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui para o estúdio do Mundo Corporativo uma especialista nesse tema, inclusive autora de livros sobre esse assunto. Estou me referindo aqui a Simone Simon, que é especialista em negociação, palestrante e autora desse livro que eu tenho em mãos aqui, o Faça Ser Fácil. Simone, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui contigo, meu conterrâneo gaúcho. Uma satisfação. Bom dia, ouvinte. Bom, Um isso vai prazer. facilitar esta nossa negociação, porque a entrevista também é uma negociação, né, de perguntas e respostas. Sendo conterrâneo, sem dúvida, isso facilita a nossa conversa. Isso já é um caminho para a gente criar um vínculo que nos une. Então, a partir daí, a gente pode descobrir, inclusive, outros pontos em comum. Tá certo. Olha, eu tô com um livro aqui da Simone Simon em mãos. É o livro Faça Ser Fácil, Negocie e Obtenha Resultados Extraordinários na Vida, na Carreira e nos Negócios. Esse livro aqui foi publicado pela editora Gente. Simone, eu falei aqui que no seu livro você chama atenção para a questão da negociação na vida, na carreira e nos negócios. As estratégias de negociação na carreira e nos negócios são semelhantes àquelas que nós temos que ter na vida, nas diferentes relações? Milton, as estratégias são semelhantes. Vai depender de algumas situações, de alguns critérios. Muitas vezes na vida, se a gente for tratar, negociar com o filho, com o marido, a gente acaba tendo uma carga emocional que muitas vezes é mais difícil de lidar do que na carreira e nos negócios, quando muitas vezes você consegue estabelecer critérios objetivos, critérios racionais que têm um impacto mais positivo. E na vida pessoal, a gente muitas vezes sofre esse impacto emocional de uma maneira negativa. A gente perde mais o controle, a gente fica mais na dúvida e às vezes até na vida, né? Se com o filho eu não negociar, mas quiser impor alguma coisa, o filho vai continuar sendo filho. E muitas vezes no ambiente de trabalho, no mundo corporativo, eu não posso impor o meu ponto de vista para a pessoa que trabalha comigo. Eu não posso impor o meu ponto de vista para a pessoa que é meu chefe. Eu preciso estabelecer um vínculo, eu preciso criar uma relação que seja, que vá ser simplesmente que vá cumprir com aquilo que seja determinado. E quando eu imponho, eu não gero aderência, eu não gero comprometimento. Agora, eu fico pensando aqui que muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas e elas dizem assim: eu odeio negociar. Mas, ao mesmo tempo, viver em sociedade, viver com outras pessoas, não é uma eterna negociação? É uma eterna negociação. As pessoas viram muito a cara quando pensam em ter que negociar, porque as pessoas estão acostumadas com a negociação ganha-perde, em que para eu ganhar significa que o outro tem que perder. Então, se eu vou negociar com alguém que tem um pouco mais de poder, um pouco mais de autoridade, um pouco mais de força, o que acontece? Eu já vou numa posição me sentindo inferior, achando que eu vou perder e que o outro vai ganhar. As pessoas veem a negociação, na sua maioria das vezes, como compra e venda, como negócio puramente. Veem negociação onde tem dinheiro envolvido. Mas é muito mais do que isso. Esse lado de compra e venda, esse lado de um executivo negociando um contrato de milhões, é uma parte do que é a negociação. E na vida a gente negocia o tempo todo. Em todos os nossos relacionamentos tem negociação envolvida. Seja para decidir com o marido que filme nós vamos assistir, seja para decidir se a gente vai trocar de carro ou viajar nas férias, tudo tem negociação envolvida. E o que eu trago com o livro é justamente mudar essa percepção de que negociação é apenas para negócios.
Tá, é que é uma maneira, então, de a gente olhar de forma mais ampla e usar essas estratégias nas diferentes dimensões. Agora, mata uma curiosidade minha. Por que que você entrou nesta área para se especializar nesse tema negociação? Foi por um acaso. Eu cresci dentro de uma loja no interior do Rio Grande do Sul. E a minha mãe teve loja por mais de 40 anos. Eu, com 3 anos de idade, eu era a campainha da loja. Quando chegava um cliente, era eu que chamava: mãe, 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 chegou cliente. E eu cresci dentro da loja, ajudei muito a minha mãe na loja, trabalhei na loja até sair de Montenegro com 25 anos, mais ou menos. Então, eu desde pequena ouvia: ah, essa é negociante desde pequena. E então eu tinha essa visão de que negociação era você saber comprar e vender. E depois segui minha vida profissional, fiz mestrado na França. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para um antigo emprego, o emprego que eu tinha antes de ter ido para a França. E eu precisava muito do emprego, eu tinha gasto todo o meu dinheiro, morando fora, estudando fora. E quando eu voltei e o meu antigo chefe falou: volte a trabalhar aqui, eu simplesmente me agarrei àquilo e nem questionei qual vai ser o salário, vamos negociar o salário. Eu não negociei, eu não perguntei, e no último dia do mês, o meu chefe chegou e disse: eu vou te pagar X. E X era muito pouco a mais em relação ao que eu ganhava 2 anos antes de ter saído para fazer mestrado, quando eu não falava 2 idiomas. E ele chegou e disse que ia ser aquilo, e eu não aceito, é muito pouco, mas é o que a gente pode pagar. Então, por muitos meses, aquilo me incomodou muito. Eu saía do trabalho me sentindo desvalorizada, frustrada, braba comigo, porque eu entrei para a estatística que diz que aproximadamente 80% das mulheres não negociam o salário. E logo depois disso, uns 4 meses depois, uma amiga me convidou para fazer uma especialização em negociação. E eu disse: não, eu não quero estudar. Mas fui na primeira aula. Naquela primeira aula, eu percebi tudo que eu fazia de errado, tudo que eu fiz de errado, tudo que eu perdi em termos de relacionamentos pessoais, de propostas profissionais, de oportunidades de carreira, por não ser flexível, por querer que as coisas fossem do meu jeito. E eu achava que eu estava querendo algo justo, mas eu não entendia o outro lado. E naquela primeira aula de negociação, parece que tiraram uma cortina da minha frente, um mundo se abriu e eu passei a agir diferente. Eu fiz o curso inteiro de Uhum. especialização no Brasil, depois fiz a extensão em Harvard, e isso já faz uns 6 anos. Desde então, passei a estudar negociação e passei a ver que quando a gente negocia, a gente vai muito mais longe na vida, na carreira, nos negócios, a gente tem resultados muito mais positivos. E eu vejo, inclusive, negociação como uma forma da gente ter paz, como uma forma da gente ter sucesso, como uma forma da gente ter felicidade. Aliás, você está tocando num ponto aqui que eu estava pensando agora enquanto ouvia você responder. Essa questão da negociação, ela gera inclusive isso, uma relação muito mais saudável, porque é muito mais transparente aquela relação que nós estamos mantendo. Eu sei exatamente o que você quer de mim e eu sei, e você sabe exatamente o que pode ter de mim. Esse é o ideal, né? Quando tem longo prazo envolvido, o interessante é se envolver na construção do relacionamento de longo prazo. Relacionamentos baseados em confiança, em respeito, em ética, em tolerância, em, em atenção ao interesse da outra parte. Isso acontece sempre no mundo corporativo, Hum. Simone? Não, claro que não. Só que, em alguns momentos, a gente pode querer até investir numa negociação mais competitiva, mas eu vou tirar tudo do outro para ganhar o máximo possível. Isso pode ser válido em algumas situações, quando não tem longo prazo. Mas no mundo em que a gente faz cada vez mais negócios ao longo do tempo, num mundo
de Facebook, de Instagram, de redes sociais, em que se eu prejudicar você, outra pessoa vai deixar de negociar comigo porque vai saber o que eu fiz com você, a outra pessoa não vai querer negociar. Então, a forma da gente garantir atingir resultados mais perenes, mais sustentáveis, que gerem realmente acordos mais positivos ao longo do tempo, é você investir na construção do relacionamento. Tá? Eu não quero perder uma informação que você trouxe agora há pouco, gostaria de trabalhar um pouco melhor com ela. Você disse que 80% das mulheres não negociam o salário. Não negociam. Claro que o tema salário é uma questão complexa para todo mundo. A gente nunca sabe direito como negociar salário, é uma Salário, dúvida geral. cachê, tudo que envolva o dinheiro naquele processo. Tudo que envolva, principalmente quando é serviço, porque normalmente produto você tem um referencial muitas vezes maior, mas como que a gente mede o seu conhecimento? Como a gente mede o valor da informação que você tem para passar? Você também é palestrante, Milton. Você sabe da dificuldade que às vezes é competir com algumas outras pessoas que têm um cachê muito menor, mas que não tem nada para passar. E aí a comparação muitas vezes fica em cima disso. É delicado, mas a gente precisa entender, né? Depois eu volto na questão dos 80% das mulheres, Ok. mas a gente precisa compreender quais são esses outros interesses do outro lado e o que você pode construir de opções de valor. Então, negociação é troca. Muitas vezes você pode até baixar o seu cachê ou mesmo baixar o preço de um produto, mas quando existe alguma troca nisso. Eu não simplesmente dar um desconto, mas o que você está trazendo de volta? Ah, então, ok, então quem sabe você me passa a lista de participantes do evento. Ou, então, quem sabe eu lhe dou um desconto, mas você me indica pessoas que possam ter interesse nesse tipo de produto e daí você vai gerando troca. Voltando à questão dos 80% das As mulheres. mulheres têm mais dificuldade para negociar? Seja salário, seja qualquer outro item necessário de uma discussão? O próximo tema de livro, inclusive, não sei para quando vai sair, né? Recém Está lancei em o primeiro, negociação. ainda está em negociação comigo mesmo, mas vai ser certamente sobre negociação para mulheres, porque a gente fala muito hoje em dia em empoderamento feminino. E eu acredito que o empoderamento feminino passa pelo processo da mulher negociar. Não significa que a mulher negocia melhor ou pior do que os homens. Significa que normalmente a mulher não negocia. A mulher tem uma tendência até 9 vezes menor de iniciar uma negociação em relação aos homens. Isso faz com que ela não negocie salário, isso faz com que ela não negocie oportunidades, isso faz com que ela não negocie responsabilidades. Eu já vi situações do tipo, a mulher dizendo: ah, mas eu sendo gerente, eu vou ficar com um horário um pouco mais complicado e eu quero ter filhos. Muito bem, e quando você planeja ter filhos? Eu não sei, eu ainda não tenho nenhum marido, mas ela deixa de assumir uma nova responsabilidade, de buscar um cargo maior, de negociar outras coisas, em função de critérios que ela ainda nem tem claramente se vão acontecer ou se não vão. A mulher, ela é mais cooperativa do que o homem. O homem é mais competitivo, mais assertivo, mais até agressivo. Mas a mulher negocia muito bem para os outros. Então a mulher tem muito mais facilidade em negociar com o chefe a promoção do seu estagiário, mas ela tem muita dificuldade em negociar para si um aumento salarial, um novo projeto. E aí, o que essa mulher tem que fazer para se transformar numa boa negociadora, já que a negociação é tão necessária, principalmente nos ambientes corporativos? A questão da autoestima é muito importante. Quando a gente vai testando, quando a gente vai praticando, quando a gente vai dando um passo de cada vez e vai tendo sucesso, a gente vai arriscando passos maiores. Então, um dos primeiros pontos é a mulher não perder nenhuma oportunidade de negociar. É ver que tudo é negociável e não aceitar simplesmente
quieta na sua posição aquilo que lhe é transmitido. E, além disso, é a questão de realmente trazer para si esse empoderamento da negociação em todos os seus relacionamentos. Porque pelo que eu estou vendo, quer dizer, quando você fala de alguma, e você citou duas estratégias aqui, o de entender as oportunidades e do autoconhecimento, que na realidade são conceitos necessários para qualquer um de nós num processo de negociação. Basta ler o seu livro para a gente identificar isso. Então, tanto faz ser homem, ser mulher, não é uma questão de gênero. Mas então, o que você está nos chamando a atenção aqui, pelo que eu percebo, no caso da mulher, é que ela tem que ter consciência de que há uma característica já de não negociação e ela é que tem que mudar esse jogo utilizando todas essas estratégias. É mais difícil porque ela não está acostumada a negociar. E ela vai ter que mudar isso. Ela própria vai ter que mudar esse processo. Exatamente. A gente não pode assumir um papel de vítima, dizendo que o mundo é machista, dizendo que a desigualdade salarial entre gêneros é algo abominável causado pelo mundo masculino. Eu não vou entrar na questão porque eu acredito que exista essa discriminação salarial em determinadas áreas. Não é o que eu vejo no mundo dos negócios propriamente, mas certamente tem áreas que geram um viés que sai aí da curva, como esporte. Se a gente pegar a Marta, ela ganha uma infinidade a menos do que o Neymar, né? Mas não é essa a questão. A mulher, a gente fala na questão de igualdade salarial, enfim, mas a mulher precisa cumprir com a sua parte. Ela precisa se utilizar dessa informação de que a mulher negocia menos e saber que ela deve negociar mais, saber que ela deve perguntar mais. Eu falo no livro sobre a importância, e isso, na verdade, é o que você disse, é para qualquer pessoa, mas para a gente ser um bom negociador, a gente precisa perguntar mais, a gente precisa ouvir mais. Muitas pessoas acham que o bom negociador é a pessoa que fala bem. O bom negociador é a pessoa que ouve bem, que busca informações, que é curiosa, que vai atrás de informações e vai, com essas informações, se moldando no caminho para atingir um objetivo. Bom, diante de todas essas dificuldades que nós temos para negociar, sejam homens, sejam mulheres, vamos ajudar a todos. Quer dizer, quais são os passos que nós devemos dar neste processo para uma boa negociação, mas principalmente para essa ideia de tornar mais fácil a negociação? O primeiro ponto, Milton, é a questão do planejamento, do preparo. Se a gente fala que negociação depende do relacionamento que você construiu, o relacionamento que você construiu depende de confiança, de respeito, de ética, mas depende também de um planejamento e de um preparo para a negociação. Quando você chega numa negociação e você não se preparou, você passa uma imagem de que não sabe do que você está falando, e com isso gera uma percepção errada do próprio relacionamento, do próprio grau de confiança que eu posso ter da sua parte. E o que é este preparo? O que eu preciso fazer? O preparo inclui você saber, você analisar, você parar antes de ir para uma negociação e analisar quais são os seus interesses, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, o que você quer alcançar naquela negociação. Qual que seria o estado da arte do acordo que você deseja atingir. A partir disso, definir quais seriam os interesses do outro lado. Quais são os interesses, quais são os desejos, quais são as necessidades do outro lado? Quais são os possíveis pontos de conflito? Onde você pode ceder? O que você não aceita ceder? E ter tudo isso mapeado antes. E no caso de não fechar um acordo com a outra pessoa, qual é o seu plano B? Porque quanto mais opções você tiver no plano B,
mais chance você vai ter de fechar um melhor acordo, porque você vai sabendo quais são os critérios que você vai utilizar no caso de não fechar o acordo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Se você quer negociar um aumento salarial, vamos seguir nessa linha. Vamos entrar na questão do salário, porque eu fico Vamos imaginando que entrar. muitos dos que estão nos ouvindo acabam pensando nisso mesmo. Eu acho que penso, ainda mais num momento de crise, de instabilidade. Se eu quero negociar com o Milton o meu salário. Você está perdido. É uma. Tá bom. Enfim, deixa assim. Vamos lá. Vamos lá. Se eu quero negociar o salário com o meu chefe, e eu sei que o país vive ainda uma certa instabilidade, o momento ainda está um pouco de crise, mas as coisas estão se ajeitando e a gente está retomando a economia e a empresa está retomando as vendas. Quais são os critérios que eu vou considerar? Eu defendi que a gente deve sempre perguntar qualquer coisa, mas no momento em que eu defendo que a gente pode sempre perguntar, a gente deve sempre ter maturidade para saber lidar com a resposta. Então, se eu estou perguntando num momento específico, talvez num feedback, Milton, como gestor, como você acha que eu venho me desenvolvendo? Gostaria de falar sobre a questão de um aumento salarial. Se a pessoa lhe disser não, a gente não vai tratar sobre isso porque nós não temos condições, o que você vai fazer? Opção A, sai dali brabo, reclamando de tudo e deixa de fazer o seu trabalho da forma como fazia, deixa de entregar resultados, deixa de apoiar as ações da empresa para atingir um mercado maior, ou B, fica quieto, trabalha mais, se comprometa, busque novas responsabilidades para num futuro poder negociar melhor. Muitas vezes um não quer dizer não agora, em quase tudo na vida, né? O não é um não agora. Mas se você ouvir um não, você pode considerar então quais são as suas opções que você tem para seguir adiante. Pode ser trocar de emprego, pode ser abrir um negócio. Se você tem uma proposta de uma outra empresa, isso te dá um poder de barganha maior. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, se eu vou lá e peço esse aumento de salário, e a possibilidade de ouvir o não, ela existe, aliás, ela pode ser grande, eu devo colocar também o seguinte, tudo bem, eu não tenho aumento, mas eu posso ter talvez um outro benefício, uma outra vantagem, uma questão, talvez, uma flexibilidade maior no horário. Eu tenho que saber, eu tenho que ter isso em mãos para renegociar ou para retomar aquela negociação, não pará-la por ali. Exatamente. Isso entra na parte dos interesses. Muitas vezes a gente defende as nossas posições. A gente bate pé numa posição. Eu preciso de um aumento salarial. Isso é uma posição. Mas o que tem por trás disso? Tem interesses que são muito superiores. Tem interesses que atendem aos seus desejos e necessidades. Você quer um aumento salarial por quê? Ah, porque você vai casar e vai ter um custo maior, porque você planeja ter filho e vai ter um gasto maior, porque você quer fazer um curso de inglês, quer fazer um MBA. Talvez a empresa não possa lhe conceder o aumento salarial, mas possa lhe apoiar com uma jornada de trabalho mais flexível, no caso de você vir a ter filhos. No caso de você querer fazer um MBA, talvez a empresa pague uma parte, talvez a empresa lhe libere para sair um pouquinho mais cedo, para que você consiga chegar no horário da aula. Então, precisa entender que interesses tem por trás das nossas posições. E isso faz parte do planejamento, justamente. Quanto mais racional você for na identificação desses interesses, muito mais fácil de você chegar a acordos positivos. O Luiz Roberto pergunta aqui pelo e-mail o seguinte: se eu coloco pontos inegociáveis para entrar numa negociação, isso já não me trava? Isso já não me impede de avançar? Impede. Você não deve começar travando, você não deve começar fechando portas, você não deve começar colocando o seu oponente contra a parede. Em qualquer situação, mesmo que você não feche um acordo, você precisa, inclusive, deixar uma saída honrosa para o outro,
né? Ou mesmo que feche, digamos, vai vender um produto e você disse, não, esse é o meu preço mínimo. E depois a empresa chega e te diz, então eu não vou comprar com você porque eu consegui pelo preço menor ainda. E você tem que voltar atrás disso. Não coloque o outro contra a parede dizendo: "Ah, eu sabia que tu podia chegar a um valor mais baixo". Não, diga: "Eu fico feliz que você tenha valorizado o relacionamento que as nossas empresas têm. Eu fico feliz que você tenha conseguido chegar a esse valor mais baixo para poder continuar nos atendendo e a gente agradece e pode ter certeza que a gente vai valorizar isso para futuras contratações, para futuras compras, enfim. Então, nunca coloque colocando o inegociável, a não ser que você realmente não queira negociar. Porque tem coisas que são inegociáveis. Sempre tem. Existem duas linhas, digamos assim, do que é inegociável. Uma é a linha de que para a gente negociar é porque a gente quer chegar a um acordo comum. A gente quer chegar a resultados que interessam aos nossos interesses, a gente quer chegar a um acordo que atenda aquilo que nós desejamos, e aí a gente negocia. Mas tem casos em que não tem como resolver na base da negociação. Tanto é por isso que existem as outras formas, como a justiça, como mediação, como arbitragem, quando muitas vezes se chega num nível tão desproporcional de dois lados lidarem para chegar a uma solução que precisa uma terceira parte para ajudar no caminho, né? O outro lado do que é inegociável, do meu ponto de vista, são os nossos valores. Tem coisas que a gente não negocia. Então, se para mim ética é um valor muito importante, eu não vou aceitar negociar, eu não vou aceitar pagar por fora para ter acesso a não sei o quê, porque para mim ética é um valor que não se negocia. Ah, Ou seja, a gente vai encontrando aí pontos que são inegociáveis. E talvez até identificar se com aquele parceiro eu só conseguirei negociá-lo atingindo esses meus valores, então eu nem começo aquela conversa. Vou buscar outra exatamente, parceria. Tá? exatamente. Abra mão disso. E construa outras opções, né? A gente negocia, ah, antes de negociar, a gente, quer dizer, a gente, para solucionar um problema ou resolver um impasse, a gente pode agir de três formas. A gente pode atacar o outro, a gente pode fugir, desistir daquilo que gostaria, ou a gente pode negociar. Um negociador hábil, ele vai tentar contornar isso. Mas se o outro lado, de qualquer forma, quer impor, quer trazer para a mesa de negociação aspectos que você não considera corretos, você deixa para lá. Ou não, daí depende de cada pessoa, né? Sem dúvida. A Patrícia Mello Rocha entrou aqui no nosso Facebook e ela quer retomar um pouco o tema sobre gênero, já que você falou de mulheres. Ela pergunta aqui o seguinte: a falta de negociação por parte das mulheres se dá em função do medo de perder o espaço ou de perder o negócio? Em parte, sim. Em parte, sim. A mulher, historicamente, sempre foi coletadora, sempre foi responsável por cuidar dos demais, cuidar da família, cuidar da casa e ter a sua visão muito focada no outro. Com o passar dos anos, a mulher, principalmente no momento em que ela entrou no mercado de trabalho, ela passou a ser também caçadora. Tanto que a mulher é responsável pelo sustento de muitos lares e, ao mesmo tempo, ela não. A gente segue com essa carga genética ainda muito forte. Ao mesmo tempo, isso não vem apenas da mulher, isso vem de um contexto social maior. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que demonstra que a mulher, usando exatamente as mesmas palavras que o homem numa negociação, ela era considerada autoritária, agressiva e prepotente.
enquanto os homens eram vistos como fortes, determinados. Então, a pergunta da Patrícia faz sentido, porque muitas vezes, se a mulher procurar ter uma postura mais assertiva, ela vai daqui a pouco enfrentar o preconceito da visão do outro. Então, uma recomendação seria: a gente, sabendo disso, precisa procurar, talvez não usar as mesmas palavras, mas de qualquer forma, trazer uma doçura, trazer uma suavidade, trazer a elegância da mulher para que consiga ir conduzindo de uma forma mais amigável uma negociação. Até complementando, né, a questão das palavras na comunicação. Uma pesquisa da Califórnia, da Universidade da Califórnia, mostra que do valor da comunicação, Patrícia, 7% está nas palavras. 93% está baseado na sua linguagem corporal, expressões faciais e gestos. Isso significa que 93% do que você fala não sai da sua boca. Então, a gente precisa, além de procurar essas palavras, buscar esse jeito para que a gente consiga aí, pelo menos por um tempo, enquanto ainda enfrentamos, infelizmente, Essa essa diferença de diferença, comportamento. que a gente possa, então, ir agindo dessa forma um pouco mais racional para chegar onde a gente deseja. Tá, você diz em determinado momento aqui do livro, ou um dos capítulos do livro, diz: chegue ao melhor acordo possível. Qual é o melhor acordo possível? O melhor acordo possível é aquele em que as partes saem satisfeitas. Não significa numa negociação, a gente fala muito em negociação ganha-ganha. A negociação ganha-ganha não significa que nós vamos ganhar a mesma coisa, significa que nós vamos sair satisfeitos. Vou contar um exemplo bem simples para entender um pouquinho o conceito. Você tem filhos, né, Milton? Tenho filho. 2. Ótimo. Como se chamam? Gregório e Lorenzo. Gregório e Lorenzo. Digamos que vocês em casa têm apenas uma laranja e os dois filhos, tanto Gregório quanto Lorenzo, querem a laranja. Como você dividiria essa laranja? Dividiria ao meio a princípio. É um critério de justiça extremamente válido. Numa negociação ganha-ganha, cada um sai com a metade, estamos atendendo aos interesses. Mas talvez o Gregório quisesse a laranja para fazer suco. E talvez o Lorenzo quisesse a laranja para utilizar a casca para decorar um bolo. Então, para a gente chegar ao melhor acordo possível, a gente precisa entender quais são os interesses, a gente precisa perguntar, a gente precisa ouvir, a gente precisa construir opções para chegar a um valor que seja interessante para os dois, em que os dois lados estejam satisfeitos. Num primeiro momento, se a gente pensasse, eu vou dar o suco para o Gregório e a casca para o Lorenzo, poderia parecer injusto, mas talvez essa diferença é o que fariam eles, deixassem eles muito mais satisfeitos. O que você está mostrando é que o primeiro, em pensar no que eu tenho que oferecer para cada um, é entender o que cada um deles quer. Entender o que cada Quais um eram os quer, objetivos quais são dele. os objetivos, quais são os interesses que tem por trás das posições que eles estão definindo, e aí ir construindo opções para se chegar a um acordo melhor, muitas vezes um acordo até superior àquilo que poderia, num primeiro momento, estar sendo Mas aí, tratado. nesse exemplo que você me trouxe, tinha um mediador nessa negociação. Hoje, a figura do mediador é importante em negociações mais complexas? Em alguns casos, sim. Muitas empresas usam mediação e é uma forma de se chegar a alguns acordos quando as partes não conseguem conversar entre si. Mas nesse exemplo, até poderiam ser os dois conversando, né? Poderia ser, tá, mas Gregório, para que tu quer a laranja? Ah, porque eu só vou utilizar a casca aqui para decorar o bolo para avó. Numa conversa, é por isso que quanto mais você investe no relacionamento, mais você também vai conseguir
ir descobrindo quais são possivelmente os interesses do outro. Mas é sempre importante perguntar, é sempre importante buscar esses dados para chegar a uma melhor resposta, né? Bom, fechando aqui toda essa nossa conversa, que recomendação você oferece ao nosso ouvinte interessado ou que esteja aí prestes a entrar num processo de negociação, seja a negociação que for? Eu acho que para finalizar de uma forma simples, eu diria o seguinte: prefira ter sucesso do que ter razão. Muitas vezes a gente fica muito. Às vezes a gente entra em processos inconscientes e acaba deixando de lado aquilo que verdadeiramente vai nos trazer mais realização, mais satisfação, mais alegria, e acaba batendo o pé por situações que não valem a pena. Eu acho que a gente já está vivendo um mundo tão intolerante com a diferença, tão intolerante com o outro. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa que nós temos 7 bilhões de formas de pensar, 7 bilhões de pessoas que vêm de experiências diferentes, e que eu não sou melhor, e que o que eu quero é pelo meu ponto de vista, mas eu tenho que entender o outro lado também. Num mundo tão pautado pela intolerância, eu acho que quanto mais a gente buscar o consenso, a gente vai ter muito mais chance de ter sucesso, de ser feliz, e negociação é uma forma da gente chegar lá. Simone, muito obrigado pela sua gentileza e por trazer aí algumas dessas estratégias para que a gente tenha uma boa negociação na vida, na carreira e nos negócios. Até uma nova oportunidade. Muito obrigada pelo convite, Milton. Até a próxima. Até a próxima, ouvinte. Muito obrigada.